Olá galera, aqui quem vos fala é Thiago Sorelli. Vou trazer mais uma videoaula de Photoshop para vocês. Nessa videoaula eu vou utilizar a versão CS4 do Photoshop, mas para o pessoal que vem utilizando a versão CS3 não tem nenhum problema, tá bom? É da mesma forma. Pessoal que tenha me acompanhado aí nas videoaulas, quiser acessar o meu blog é thiagosorelli.wordpress.com. Lá vocês vão ter acesso às demais videoaulas. Tem um blog bem bacana lá. Por favor, acessem. Então, para começar aí, eu vou pegar uma imagem, tá bom? Vou abrir ela no Photoshop. Nessa imagem aqui eu vou fazer um tratamento de iluminação em que eu vou fazer uma composição, aqui vai ter uma chama, e eu vou fazer uma iluminação desse cenário. Então, para começar aqui em Layers, vou selecionar aqui a minha camada Background, vou dar um Ctrl J para duplicar. Essa camada aqui eu vou chamar ela de Nitidez. Vou começando aplicar um filtro Sharpen, um Sharp Mask. Então, para quem vai fazer aí um tratamento de nitidez, é sempre bom começar utilizando esse filtro, um Sharp Mask, que se encontra em Filtro, Sharpen, um Sharp Mask. Aí aqui o primeiro painelzinho é a força, né, da nitidez. Dependendo da imagem, não precisa colocar um valor tão grande. O radius e o threshold configuram como é que os pixels brancos vão se comportar aos seus companheiros, aos seus pixels adjacentes. Vou dar um OK. Depois vou utilizar o High Pass em Filter, Alter, High Pass. Vou configurar o filtro com o valor desejado. Tá OK. E no modo de mesclagem aqui, eu vou colocar Overlay. Muito bem. Feito isso, já está feito o tratamento de nitidez do meu cenário. Agora eu vou abrir uma outra imagem, a imagem da chama. Vou dar um comando Ctrl A para selecionar toda a imagem, Ctrl C para copiar, fecha essa imagem, Ctrl V para colar e vai criar uma nova camada Layer 1, vou chamar essa camada de chama. Vou reposicionar ela aqui no local que eu desejo que para essa chama. E vou utilizar aqui o modo de mesclagem Screen. Vou aproximar com o zoom utilizando o comando Ctrl+. E aqui nessa região que está ainda tendo algumas informações da imagem anterior, eu vou utilizar uma máscara para retirar para essa imagem ali. Então eu vou em Layer, Layer Mask, Heavy All. Aí aqui criamos uma máscara, vamos utilizar o pincel. O pincel meu está tamanho médio, a dureza está 0%, então um pincel suave. Cor preta para revelar as cores de fundo. Então eu vou começar a passar aqui, nessa região, e aí eu vou tirar a visualização das informações que eu tinha da vela anterior, só ficando a chama. Eu vou reposicionar aqui para ficar dessa forma. Muito bem, vou dar um Ctrl 0 para voltar ao tamanho original. Muito bem, está assim a nossa imagem até o momento. Agora eu vou mesclar todas essas camadas criando uma nova camada, utilizando o comando Ctrl Alt Shift E. Essa nova camada eu vou dar o nome de iluminação. E vou utilizar o filtro Lighting Effects para criar uma iluminação deste cenário. Então vou lá em Filter, Render, Lighting Effects. O tipo aqui de iluminação eu vou utilizar Omni. Então aqui eu tenho o raio, tá bom? Clicando aqui na borda deste raio eu posso aumentar ou diminuir. E o centro é o foco da iluminação, então eu vou posicionar ali bem sobre a chama. Essa primeira cor aqui é a cor do foco, então eu vou colocar uma cor amarela. E essa cor aqui, a outra cor de baixo, é a cor que ele vai ter de transição, tá bom? Então eu vou colocar aqui uma cor laranja, quase vermelho. Muito bem, vou configurar aqui meus painéis para que meu cenário tenha a iluminação que eu desejo. Vou dar um OK. Certo. Feito isso,
Vou criar uma máscara nessa iluminação aqui, então vou utilizar Layer, Layer Mask, Heavy All. Nessa máscara eu vou revelar um pouco de informação aqui dessa região. Então eu vou pegar aqui, para ser de forma linear, eu vou pegar aqui gradiente, a ferramenta gradiente. Vou selecionar aqui o gradiente preto e branco, dá OK. E vou selecionar o tipo radial. E a opacidade aqui eu vou colocar em 50%. E aí bem aqui no centro, vou clicar, segurar e arrastar um pouco para o lado, para revelar um pouco de informação, tá bom? Então, pronto. Agora, vou criar uma nova camada. Vou colocar o nome Iluminação 2. Com a própria ferramenta Gradiente, vou mudar aqui a opacidade para 100%. Vou entrar no modo editor aqui do gradiente. Essa cor aqui que está preta, eu vou dar 2 cliques e vou modificar ela para um amarelo. Essa cor eu vou deixar branco mesmo. Só que aqui na transparência eu vou clicar em cima e vou colocar a opacidade aqui em 0. Então ele vai do branco, do amarelo para o branco, só que esse branco vai estar transparente. Vou dar um OK. E vou, a partir da vela aqui, clicar, segurar e arrastar para o lado. Se ficar muito forte, é só vir aqui e mudar o modo de mesclagem para Screen. Tá bom? Se necessário, reposicionar um pouquinho mais para cá. Se necessário também, mudar um pouquinho aqui a opacidade para, por exemplo, 75%. E o fio, que é o preenchimento, para 90%. Então, está criado aí o efeito de iluminação de cenários, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. Aproveitem, estudem. Logo mais trarei outras videoaulas a respeito deste assunto. Tenham uma boa aula. Até a próxima. Tchau, tchau.